Estamos ao vivo aqui Estamos. com elas, microfone fora do lugar, a Lu. Ontem eu botei a vinheta antes da hora, hoje a Lu começou o programa um pouquinho antes da hora, não é, Lu? É, mas você sabe como é que é? A gente tá com... Quem sabe faz ao vivo. Sim, já dizia aquele famoso filósofo Silva, vírgula Fausto. Né? Assim, se não é com emoção, a gente já falou, né? Tanto que não é se não é com emoção, não começaria, que você não abriu a pauta pra mim. Então, você vê que você vê aqui ineficiência da pessoa. Muito bem, estamos no ar. Exatamente. facebook.com/papo com elas oficial. O nosso Twitter é o @papo com elas. Nosso Instagram é o @papo com elas oficial. E tem também, aí você vai no nosso canal, a gente está lá no youtube.com/papo com elas oficial. Não estamos transmitindo nesse momento pelo YouTube, mas o vídeo vai entrar no final do dia. Você aproveita, se inscreve, vai lá, clica no sininho, que aí você vai ver esse programa de hoje, todos os outros, tá melhor que catálogo de Netflix, não é mesmo, Lu? Tá melhor que catálogo de Netflix, e o melhor de tudo é que é de graça, você não precisa pagar nem um pouquinho que é da Netflix, já aumentou, era pouquinho, agora é bastante, você não precisa nem pagar isso, e tem de tudo, você vai rir, vai chorar, vai querer transformar a sua vida, com um monte de gente bacana que já passou por aqui, né, Oli? Não, muita coisa muito legal, e tem também o nosso canal, que é o nosso site, na verdade, que é o papocomelas.com.br. No nosso site você tem acesso também aos vídeos que estão no YouTube e a várias notícias, vários acontecimentos que estão, eventos que estão acontecendo em São Paulo e também fora daqui. Não é isso, Lu? É isso mesmo. E hoje a gente tem um assunto muito bacana, a gente vai falar de uma coisa que todos nós, queremos. Money, money, money. Hashtag precisamos. Money que é good, nós não have, né? Ah, meu Deus, você não achou essa música pra colocar não, né? Não, é isso aí, A gente está recebendo aqui no estúdio da Rádio Show FM a Mariana Camarano, gerente de marketing da Easy Invest. Tudo bem, Mari? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E assim, eu sou abusada, viu? Que eu tô chamando de Mari, né? Pode chamar, prefiro assim. Chamando a advogada ontem de Pati. Nem conhecia, nem doutora nada é Pati. Eu sou assim, gente, é uma coisa. É um abuso já de nascença. Não, mas antes da gente começar, só fazendo um adendo aqui. Parabéns pro seu filhote que está fazendo aniversário hoje. Muito bem. Só, 15 anos, gente. Nunca achei que eu ia ter um filho de 15 anos de na vida. 1,80 m. 1,83 m, exatamente. Parabéns, meu amor. Eu te amo, viu, Rafa? Desculpa a intervenção. Importantíssimo, né? Importantíssimo, é um dia especial, ótimo. Bom, vamos falar então aqui desse movimento que a Easy Invest criou em 2017, que chama Nós Mulheres Investidoras. É um movimento para despertar novas investidoras com o objetivo de que as mulheres sejam donas de seus dinheiros, com total controle e liberdade financeira. Para as mulheres que buscam por isso, a corretora se propôs a falar sobre o mundo financeiro de forma empática e focada na realidade do mundo feminino, sem criar ainda mais regras e obrigações para as mulheres. É isso mesmo. Mari, a gente sempre fala sobre finanças aqui, vira e mexe, a gente está comentando sobre o assunto. E eu queria que você respondesse assim, agora brevemente, você acha que de forma geral, o brasileiro sabe investir o dinheiro? Seja sincera. Ela já deu risada. Excelente pergunta. Começou a risada rindo, começou a resposta rindo. É mau sinal. Não, eu acho que a gente como brasileiro, e obviamente eu me incluo, a gente está aprendendo. A gente está num processo de aprendizado a cuidar do dinheiro e, consequentemente, a investir. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha capacidade. A gente tem total capacidade. Todo mundo tem. Mas é um processo. Então, acho que a gente está em busca disso. É um momento muito interessante, muito legal de poder viver, inclusive. E aí, as mulheres também fazem parte desse grupo aí de novos investidores. Muito legal. Muito bem. Então, hoje a gente vai desvendar os mistérios das finanças. Porque para algumas pessoas ainda é um mistério, não é, Mariana? É um mistério. E não é só um mistério, mas como um bicho de 7 cabeças. Mas não é. Não é. E a gente vai falar tudo isso. Fica por aí, pode participar. Nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook. Manda sua pergunta e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí.
na 5 horas promoção. depois. Hoje que a gente passa, hoje eu vou fazer tudo direitinho, né? Muito bem, estamos de volta. Hoje nós estamos recebendo Mariana Camarano, gerente de marketing da Easy Invest, que lançou o programa em 2017, né? 2017. Nós, Mulheres Investidoras. E a gente estava comentando aqui, antes da música, que o brasileiro, de forma geral, ainda não consegue. Tá bem Johnson, né? Tá aprendendo ainda. Tá aprendendo, mas você acha que a gente está sendo bons alunos na área? Você acha que a gente está conseguindo, assim, principalmente com a economia, que tem tido dificuldades de alguns tempos, a gente está conseguindo aprender a investir, não só guardar, mas a investir dinheiro? Sem dúvida. Eu acho que se a gente olhar o processo que acontece, né, nos últimos anos, por exemplo, a Invest tem 50 anos. E nos últimos 8 anos foi quando abriu realmente a Invest, democratizou o investimento. Então, o que significou isso? Que era possível investir com pouco. Sim. Até então não era. Porque havia uma barreira. O investimento era só muito para grande. rico. Era só quem era rico. Exatamente. Eu acho que até hoje essa mentalidade Tem essa permanece. mentalidade, mas isso não é verdade. Porque hoje você pode começar a investir a partir de R$30. Olha só. É muito pouquinho. E de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Sim. Então, eu acho que conforme o conhecimento foi aumentando em relação a essas possibilidades, se realmente as pessoas conseguiram ser capazes de ter acesso a esse mundo de investimentos, tudo ficou mais fácil. Mas também tem um ponto, né, gente? Assim, investir, o mercado financeiro, ele é muito difícil. No sentido de, ele se complica. Então, é um assunto que é técnico, tem economês, ele parece para poucos. Então, se você começa a trabalhar com uma linguagem diferente, que é o que a gente faz muito, todo dia, né? É mais fácil, mais acessível, fica muito mais tangível. Sim. E a pessoa se sente muito mais conectada com aquele assunto. Então, a gente vê que ao longo do tempo, o brasileiro está podendo sim sonhar com, né, ter um futuro mais bacana, conseguir ter um presente em realizar sonhos. Então, essa questão financeira está muito voltada nessas realizações. Acho que é um momento bastante importante que a gente tem vivido. Entender que existem investimentos que não são tão arriscados assim. Que, óbvio, tem os investimentos que são mais arriscados, imagina assim, numa bolsa que você vai investir em alguma commodity que pode... Desculpa, tá, Olivia? Tá vendo? Eu não sei nem o que ela tá falando. A Olivia, ela é cientista, ela sabe de tudo um pouco. Eu trabalhei 11 anos com o pessoal em bolsa de café. Então, isso é uma coisa muito variável, principalmente relacionada às funções do tempo, que era onde eu entrava com a informação. E era muito arriscado. Se tivesse uma condição de tempo mais severa, o preço do café alterava bastante. Então, existem algumas coisas que são realmente mais arriscadas de investir. Mas não são todas, não é mais? Exato, não são todas. E daí acho que é muito legal, porque a gente, quando fala em investimento, muitas pessoas, a gente tem até por pesquisa isso dentro da Invest, associa investimento a uma grande aposta. Né? Que a gente tem esse imaginário da bolsa, do que os filmes passam, então parece que é uma grande loucura e que está praticamente jogando poker. Exato. Né? E não tem nada a ver, porque tem uma questão que é muito mais tranquilizadora na minha visão, e que quando eu comecei a trabalhar com isso eu comecei a entender, que a gente chama de perfil do investidor. Então a primeira coisa é você entender qual é o seu perfil. Porque você tem objetivos diferentes e apetites ao risco, que a gente está falando, diferentes. Então, eu posso ser uma pessoa mais conservadora e não necessariamente preciso investir na bolsa ou correr o risco do tempo e atrapalhar, né, a minha aposta, entre aspas. Sim. Então, acho que tem formas, tem investimento para todos os bolsos e para todos os gostos. Legal. E para todos os objetivos. Então, acho que esse é o grande ponto, sabe? Não precisa associar o investimento a algo muito arriscado. O Tesouro Direto, por exemplo, está vinculado ao Tesouro Nacional, que é o governo, né? Sim. Então, é extremamente seguro e rende mais que a poupança, por exemplo. Sim. É conservador, né? Então, é seguro. Mas você sabe, Mari, às vezes eu fico com a impressão que a hora que o brasileiro está começando a ter confiança nele próprio, de que ele é capaz de fazer o seu investimento, alguma coisa assim, até pela necessidade do momento que a gente está passando, né, aqui no Brasil, momento econômico, né, que ainda está tudo muito instável, aí aparece uma Betina da vida, e aí eu acho que vendendo um produto que depois a gente ficou sabendo que não era bem aquilo lá, tudo, e o brasileiro volta a perder a confiança nesse tipo de consultoria que até a Easy Invest presta. Qual que é a solução para isso?
O que a gente acredita é na questão da educação financeira, né? A gente fala muito em educação como uma porta e uma fonte de muitas realizações. Falando no contexto maior. Sim. Quando a gente pensa no mundo de investimentos, não é diferente. E educação em que sentido? Se você não está informado, não conhece, não procura entender do produto, da sua grana, né? Aí falando de maneira mais prática, assim, quanto eu gasto, quanto eu ganho, enfim, você com certeza vai ter menos domínio do assunto. Então, quando a gente pensa em dinheiro, em investimento, não existe milagre. Gente, é que nem dieta. Exato. Olha, eu ia falar exatamente isso. Ele é meu pensamento. É que nem dieta. Não existe milagre. Então, a gente sabe o que a gente tem que fazer para ter uma vida saudável, né? Então, você tem que dormir X horas, acordar, fazer exercício, comer bem. Para investir, é a mesma coisa. Então, achar que vai ter milagre é algo que é meio incoerente se você para pensar racionalmente. Então, a Invest acredita muito na educação financeira e numa maneira de empoderar os clientes. Então, diferente de outros lugares em que tem um consultor, um assessor que te fala o que fazer, a gente acredita que todo mundo é capaz de cuidar do próprio dinheiro e ser protagonista. Então, é o dinheiro na sua mão. Por isso que é importante entender. Ensinar o cliente a pensar como fazer aquilo. E não é difícil. Acho que esse é o principal ponto. Quando você começa a ter contato e começa a gente faz muito conteúdo por redes sociais, né? Então, o nosso YouTube tem 300 mil inscritos, a gente tem Facebook, Instagram e podcast. São pílulas de conteúdo e daí você consome da maneira que você quiser. Sem tecniquez, sem economia. Então, acho que essa parte ela é muito importante. Porque quando a gente fala em educação, às vezes também vem um peso, tipo, ai, que chato, vou ter que estudar. Mas não é isso, né? Não é isso. Você não vai ter que ficar horas do seu dia estudando sobre taxa Selic. Não é nada disso. Então, a educação é no sentido do conhecimento, da sabedoria, do se apropriar realmente daquilo para você e entender como usar da melhor forma essa grana. Porque no fim é isso. É como fazer seu dinheiro render mais, né? Usar o dinheiro a seu favor, né? Exatamente. Não é trabalhar por dinheiro, o dinheiro trabalhar para você. A gente sempre fala isso, é fazer o dinheiro trabalhar para você. E aí, às vezes, até parece um pouco milagroso, por isso que eu entendo quando as pessoas se deslumbram com algumas fórmulas. Porque dá aquela vontade de você achar que magicamente tudo vai se resolver de ganhar na Mega Sena. Mas realmente, eu acho que tem uma questão assim, quando você começa a ver o resultado de pouquinho em pouquinho, é mágico. E é muito legal. Então, acho que por isso que as pessoas tendem a falar, né, a ver como algo, às vezes, muito difícil, mas ao mesmo tempo que vai acontecer magicamente. Sim. Mas acho que quando acontece é que nem perder os quilinhos lá aos poucos e quando você fala, poxa, perdi 10 quilos, sei lá. Legal. Agora, você está falando aí que as coisas estão menos complicadas, né, nesse sentido, nesse setor da finança. Então, o que a gente achava, aliás, que era um consenso geral de que falar sobre dinheiro ainda é tabu, você acha que isso está acabando? As pessoas estão se sentindo mais confortáveis em falar sobre finanças, não só dinheiro, né? Mas finanças em geral. Olha, a gente está trabalhando fortemente para isso, tá? Hoje são mais de 900 mil contas abertas, então o que eu posso garantir é que tem 900 mil pessoas pensando de maneira diferente. Qual que é o ponto principal? Falar sobre tabu é muito legal. Assim, eu adoro fazer esse paralelo, principalmente entre mulheres. Porque eu brinco que a gente tem mais capacidade de descontração de falar sobre sexo, que é um assunto super tabu, do que falar de dinheiro. A gente pouco fala quanto se ganha. A gente raramente sabe quanto o nosso parceiro ou a nossa parceira ganha. A gente não fala sobre negociação de salário. E aí tem um viés cultural, mas eu acho que também tem uma questão feminina muito forte nesse comportamento. Então, as mulheres, infelizmente, nós mulheres estamos menos acostumadas a tratar com esse tipo de assunto ou negociar dinheiro, sabe? Porque aquela coisa de ser ambiciosa não é legal, ser ambicioso é feio, mulher não pode ser ambiciosa, não pode querer dinheiro porque é interesseira. A gente carrega vários estereótipos aí que são bem delicados. Então, hoje, eu entendo que o dinheiro, ele ainda é tabu, sim, mas ele está cada vez menos. E é por isso que a gente criou o projeto Nós Mulheres Investidoras, justamente por entender que existia um tabu ainda mais forte no mundo das mulheres. Acho que até dentro de casa, né? Dependendo da dinâmica do casal, o homem pode ver como uma ameaça. A mulher que, de repente, começa a questionar, a falar de dinheiro, quer debater, né? Quer falar de investimento, ou de repente passa a ganhar mais que ele por algum motivo. Você vê isso acontecer no seu dia a dia? Eu acho que a gente faz muitas pesquisas e grupos com mulheres, né? Inclusive, a gente tem uma comunidade dentro do Facebook para discutir dinheiro e isso aparece bastante. Eu acho que o ponto principal é o seguinte, quando a gente pensa em dinheiro, a gente está pensando que ele acaba sendo uma forma de poder. Por quê? Porque ele é liberdade.
Então, o dinheiro, ele possibilita que a gente possa fazer escolhas, melhores escolhas. Ele possibilita, por exemplo, que você possa sair de um emprego que você não gosta, talvez de uma relação que não esteja legal. Então, esse embate masculino e feminino desse estereótipo de relação, na minha visão, ele vem muito disso. Então, assim, se uma mulher ganha mais, na sociedade em que a gente vive, quem ganha mais tem mais poder. Mas a gente sempre busca trabalhar com dinheiro como uma forma de liberdade. Que é muito poderoso também, mas é muito diferente do que essa conotação tão rasa de tipo, quem ganha mais, quem é melhor que o outro. Não é, na verdade, você fica preso ao dinheiro. Exato. Vira uma prisão. E ele é o contrário. Por isso que cada um entende quais são. A gente tem uma frase que a gente usa bastante nas nossas rodas e workshops, que é meu dinheiro, minhas regras. Que é muito isso. Se você pensa assim, o que serve pra você, o que significa pra você, o que são aquelas conquistas, como é que você ganhou, né, esse dinheiro, como é que você colocou tua energia e teu trabalho ali. Então, eu acho que ele é tão individual que quando a gente vai para o coletivo e para o social, a gente resume e empobrece muito essa relação. Vira, tipo, você é mais porque tem mais dinheiro ou você é menos porque tem menos. Eu mando em você porque eu tenho dinheiro e você tem que me obedecer porque você não tem. E não é isso, né? Então, ele é muito mais poderoso e, consequentemente, pode ser muito mais transformador. Então, ter as caídas da vida financeira, ela realmente é algo que pode transformar a vida de muitas pessoas, mulheres, e de todo mundo, na minha visão. Legal. E, Mari, qual é a principal justificativa que você ouve de uma mulher que nunca investiu antes e que agora quer fazer isso? Gente, medo. Medo? Medo. Medo o quê? De errar e perder tudo? Não sou capaz, não me sinto preparada, não entendo, não é pra mim. Tem vários, mas tudo isso, se a gente puder resumir, eu resumiria medo. Por que isso acontece, né? É muito natural. Eu acho que todo mundo tem medo, tá? Não é só mulher, mas se a gente pensar nas mulheres, tem dois fatos bem marcantes na minha visão, que é assim. O primeiro é, a gente só foi poder ter CPF na década de 60. O que significa não ter um CPF ou ter o CPF? Para você abrir uma conta num banco, você tem que ter um CPF. Então, até a década de 60, as mulheres não podiam nem ter uma conta no banco. Então, a administração do dinheiro, de maneira formal, numa relação de instituição, não era um ambiente, um lugar da mulher. Né? Então, a minha avó não ensinou para minha mãe, que agora tenta me ensinar. Mas, na verdade, que a nossa geração, a minha geração de agora, é uma geração que consegue ter um pouco mais de clareza e entender que isso precisa ser visto. Então, tem essa questão. E aí, se a gente fizer um paralelo, também tem uma coisa muito maluca que eu descobri há pouco tempo, que as mulheres só puderam ter permissão para viajar sozinhas na década de 50. Nossa, gente, é muito recente. Então, como é que você vai virar para uma mulher e vai falar para ela, não, você pode investir, você é capaz, e não vai dar aquele medinho dentro, porque é uma falta de conhecimento, de experiência. O mundo dos investimentos, do dinheiro, ele sempre é um mundo masculino, né? Então, acho que o medo é a principal questão, mas também quando a mulher ela é bastante determinada, né? Quando a gente entende que isso tem a ver com liberdade, com conquista, com escolha, com um caminho de vida, ela fala, beleza, eu vou entender e vou aprender. E as mulheres são muito boas planejadoras, a gente sabe disso, porque também tem uma questão da mulher sempre estar organizando, né? Até o planejamento financeiro, a gente tem hoje, por exemplo, 80% das mulheres decidem a compra de um carro. E as indústrias automobilísticas continuam insistindo em fazer propaganda para homem. Né? Então, eu acho que tem uma mudança aí, porque a mulher tem muita habilidade nessa questão da organização, da flexibilidade, do jeito, do tira aqui, põe ali, de como é que deixa o orçamento mais enxuto, enfim. Então, tenho medo, mas tem um potencial e um talento que vem se apresentando muito forte também. A mulher acaba tendo uma visão mais geral das coisas. Às vezes o homem o homem é muito focado, né? Muito focado naquele negócio e a mulher tem aquele panorama maior. E para você cuidar da sua vida financeira, precisa tem que ter esse panorama geral para ver onde está entrando, onde está saindo. Quais são suas prioridades, né? Agora, eu tenho uma curiosidade, Mari. Você falou aí que você, de uma forma geral, você disse que as mulheres dizem que têm medo de investir. E que tradicionalmente, né, as mulheres das gerações mais antigas, talvez por viverem essa cultura paternalista há muito tempo, tenham até mais dificuldade em desenrolar esse lado financeiro. O que você observa em relação a perfil? Que as mulheres das gerações mais atuais, elas são mais destemidas nesse sentido ou não? É todo mundo igual? Então, no geral, 70% das mulheres, eu falei da questão do perfil do investidor, né? Você faz um teste para entender qual é a sua aptidão a risco e que tipo de perfil faz sentido para você. É como se fosse um quiz, bem simples.
no geral, as mulheres, 80% elas são de conservadoras a moderadas. Então, existe um perfil, mesmo as mais novas. Então, existe sim um perfil desse cuidado e eu acho extremamente natural. Porque esse é um assunto relativamente novo pra gente, né? A gente tá falando de alguns anos. E se a gente também tem muito mais a perder, nesse sentido das conquistas que nós tivemos, faz sentido. Agora, você vai falar assim, mas não tem mulher na Bolsa? Tem. Tem hoje, já são 14% de mulheres na Bolsa de Valores. Era mais, né? Caiu 8 pontos no ano passado. Mas assim, você vai falar, tem mulheres que investem, que entendem do poker, né? Na brincadeira do que a gente estava falando, do mercado financeiro mesmo? Sim. Então, o fato de ser mulher não quer dizer que ela vai ser conservadora, mas dentro dos nossos clientes, do nosso histórico, a gente vê uma tendência maior de mulheres de moderadas a conservadora. E aí, acho que é uma questão de apetite ao risco mesmo, e isso não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro ou que você não vai ter controle da sua vida financeira. Porque, normalmente, o alto risco está voltado a altas rentabilidades. Sim. Mas, você pode perder tudo. Perdas grandes também. Quando você pensa num investimento mais moderado, você também tem ganhos. Então, isso não quer dizer que a mulher vai ganhar menos dinheiro investindo do que o homem, ou que uma mulher moderada ou conservadora vai ganhar menos dinheiro do que uma mulher que é arrojada. Não é isso. A gente sempre fala aqui que esse tipo de características são coisas adquiridas. Então, talvez a mesma mulher mais moderna adquira isso da mãe, da avó, aquele conservadorismo, né? Exato, né? A avó não a avó nem, exato. Né? A mãe tinha, mas não mexia no dinheiro. Exatamente. Na conta, a mãe dele ganhava uma mesada de pai para pagar as contas do dia a dia. E dava um dinheirinho para feira. Isso. O que a gente não quer é fazer essa repetição, porque se a gente pensar podemos, friamente, né? Quando a gente deixa o dinheiro na mão de um gerente de banco, ou de alguém que vai gerenciar o seu dinheiro nesse sentido, você está terceirizando também de alguma forma. Então, quando eu falei do protagonismo, isso é algo muito importante na nossa visão, que é você gerenciar as suas finanças. Porque não é uma repetição. Se meu marido fazia lá atrás, meu avô, sei lá, depois eu passo, tenho a conta no banco, mas continuo... Mas é o gerente que toma a decisão. Então, assim, qual é a diferença? É um pouco desse questionamento que às vezes a gente faz, sabe? Gente, o papo tá muito bom, mas tá na hora de dar aquela pausa, respirar, tomar uma aguinha, ir no banheiro, fazer um pipi e ouvir o Bon Jovi. Tá? Desculpa. Gente, a gente já volta. Não saia daí, manda sua pergunta lá no Facebook e daqui a pouco a gente volta com a Mari falando um pouquinho mais sobre as finanças. Até mais.
Vou ver aqui. Infinita Highway essa Tava música. quase Faroeste Caboclo. Praticamente. Mais 4 minutos. Bom, enfim, toda vez que falo do Faroeste Caboclo, eu lembro da Ju, a barbeira. Sim. Que ela falou, não, bota o Faroeste Caboclo, dá pra cortar um cabelo, dá volta no quarteirão. Muito bem, a gente está de volta com o Papo com Elas. Hoje recebendo aqui no estúdio da Rádio Show a Mariana Camarano, falando sobre investimento e o programa Nós, Mulheres Investidoras. Mari, vamos falar do programa. E aí, como foi a ideia de criar esse programa, esse movimento, né, focado nas necessidades da mulher? Então, esse movimento ele surgiu em 2017, justamente com essa percepção de que o mundo financeiro ele era muito masculino, né? Então, eu até tenho essa história aí bem específica, porque eu entrei no Invest como mulher, né? E eu olhava para esse mercado e falava, meu Deus do céu, mas só tem homem. A gente vê as campanhas, a comunicação, é sempre aquele estereótipo do cara, bem sucedido, engravatado, né? Andando com pressa, rico. George Clooney. E aí você fala, poxa, será que é isso, né? Eu também, eu sempre não tenho dinheiro, eu também quero conversar nessa história aí. E aí, conversando bastante com o meu time, a gente resolveu criar conteúdos, né? Como eu falei, dessa questão da educação financeira, a gente acredita muito no protagonismo nesse sentido. Então, mulheres criando conteúdo para mulheres. E aí, Nós Mulheres Investidoras surge com esse objetivo de empoderamento feminino pela liberdade econômica. A gente fala tanto em empoderar, mas a gente não fala de dinheiro, né? E o dinheiro é uma grande via, se não a principal para isso. Tanto é que a gente recebeu, a gente recebe sempre, né, advogadas, teve até a promotora que a gente falou numa forma de violência que restringir os recursos, né, da mulher para que ela não possa, enfim, para ela não possa se libertar, não possa sair de um relacionamento abusivo. Exato. Se você não tiver essa liberdade, essa autonomia, né? Sim. Você perde tudo. Você depende em todos os sentidos. Organizada. Exato, Parece imagina. E sabe o que é legal? Assim, a gente viu uma resposta muito forte das mulheres, porque o movimento começou em 2017, né? Na época, nós tínhamos 27% de clientes, de mulheres clientes. Hoje, nós temos 37%. 10 pontos depois de 2 anos. 2 anos. Exato. E muito maior do que a Bolsa e o Tesouro Direto, que eu estava comentando. Hoje o Tesouro Direto está com cerca acho que de 27, 28% de mulheres. Então, se a gente olhar, as mulheres estão conectando muito nesse tipo de conteúdo e querendo muito estabelecer essa conversa. Sabe por que, Mari? A gente vê, muitas mulheres são chefes de família, né? Estão controlando as suas próprias finanças, são donas dos seus negócios também. Então, assim, como a mulher está sendo protagonista em outros setores, por que não no setor financeiro? Por que não? E é justamente essa pergunta que a gente se fazia, sabe? E aí a gente foi fazer pesquisa, estudar, tentar entender se tinha esse espaço, conversar com as mulheres, e a gente viu uma conexão imensa. Hoje no Facebook, por exemplo, eu comentei da comunidade, a gente já tem mais de 1.500 mulheres. E a ideia ali é trocar informação, se ajudar, tirar dúvida. A Isinvest, ela interfere muito pouco nesse processo, porque a gente às vezes está ali para tirar mais uma dúvida de um produto específico do que para ficar estabelecendo a conversa, sabe? Uhum. A ideia foi criar um espaço seguro em que as mulheres pudessem se sentir à vontade, até para falar o que não sabe ou o que tem medo. A gente falou de questões muito comportamentais e muito emocionais e muito particulares, né? Então, acho que foi um pouco desse trabalho que a gente começa a ver cada vez que reverberar mais, e é muito legal esse crescimento, assim, é muito satisfatório. Então, você acredita que todo esse movimento de empoderamento da mulher que a gente acompanha já há algum tempo está contribuindo para que haja um maior protagonismo da mulher em setores que antes eram apenas masculinos? Exatamente. Eu vi que vocês fizeram uma entrevista bem legal sobre tecnologia, né? A gente faz entrevistas muito legais. É verdade. Mas a gente fez. E foi muito bacana porque, como a gente falou, né? A gente tem, aqui no Papo com Elas, a gente tem essa preocupação em mostrar
que é possível ingressar nesses setores que até bem pouco tempo eram totalmente masculinos. Não, é até possível. de tecnologia, como a gente falou, programação, no começo era feminino. Era feminino, exato, é verdade. E agora que a gente está voltando. É verdade. E aí, assim, pensa, e é justamente esse gancho que eu fiquei pensando, assim, a gente está falando da Isinvest, uma empresa que é 100% online, ou seja, a tecnologia é o core da empresa, dentro do mercado financeiro. Então, a gente junta dois universos extremamente masculinos, na predominância, e, ao mesmo tempo, que eu acho que é o mais legal da história, é o pioneirismo. Então, a empresa conseguiu olhar e falar, cara, a gente vai começar com mulheres, a gente sempre teve uma linguagem muito à frente, a gente quer descomplicar esse mundo, e essas mulheres querem conversar, então a gente está aberto para que isso aconteça. Porque embora a mulher tenha medo, a mulher é curiosa também, não é, Maria? Acho que assim, embora ela tenha aquele medo, ela vai, eu vou tentar arriscar. Ela vai, assim, tendo O norte é um apoio. Como vocês É um oferecem, apoio. eu acho que ela consegue se arriscar um pouquinho mais. Gente, mas eu vou falar uma coisa, tá? Só pra gente não cometer nenhuma injustiça, os homens têm muito medo. Medo de Muito investir, você medo. diz? Tem, de perder dinheiro. Porque aí é É uma questão humana, tá? Como é que eu vou sustentar as minhas Sim, coisas, Quem a que minha quer perder família? dinheiro, gente? É tão difícil Não, a gente hoje ganhar tá dinheiro, tão pelo amor de difícil. Deus. Não, eu acho que é realmente, como você falou, é uma questão humana. O que a gente estava até comentando aqui na hora do intervalo, essa questão de ter o sangue frio, de ficar ali acompanhando bolsa ou acompanhando variação de investimento e tal. O homem, nesse ponto, eu acho que ele é mais sangue frio. Ele consegue, não sei se talvez por causa de uma experiência maior É mais familiar. Né? Exato, então, e para a mulher ainda é novidade, então fica um pouco mais preocupada, mas eu acredito também que é muito individual, acho que deve ter mulher mais ousada, assim como deve ter homens mais medrosos, né? Totalmente, e a questão do investimento tem uma coisa que é uma formulinha, entre aspas, bem básica, que é diversificar. Então, se você pensa, por exemplo, eu quero arriscar um pouquinho mais, eu, por exemplo, faço isso, tá? Eu tenho um investimento super seguro, que é a longo prazo. Eu tenho um outro que é a médio prazo. E eu tenho um que é um dinheirinho que eu me permito. Que se eu fizer uma grande bobagem, tá tudo bem. Então, esse é o que mais oscila. Então, eu já ganhei, eu já perdi. Mas eu também penso nele ao médio prazo. Então, em 2, 3 anos. Então, é o que eu tava falando pra vocês. A gente tem um aplicativo, né? Então, eu sou meio viciada no aplicativo do Desinvest. Todo dia eu vou olhar como é que tá. Mas tem dias que esse investimento, por exemplo, ele oscila de acordo com a bolsa. Então, caiu a bolsa, perdi dinheiro. Sim. No outro dia eu ganho. Então, o que eu penso? Sangue frio, estômago pensando, poxa, eu vou ver isso daqui a 2 anos. Porque na média, eu vou ter ganhado. Eu vi o histórico, a rentabilidade é boa. Enfim, então acho que tem todo um processo e você também tem se conhecer e entender o que faz sentido para você. E até aquilo de priorização, né? Até aquilo que você comentou, a pessoa que não está acostumada com essa volatilidade, entra lá e vê que caiu, tira o dinheiro. Então, e não dá tempo de recuperar. Não dá tempo de recuperar. Então, se você acha que você é assim, eu já falo, não vai. Então não vai nessa. Você mais segura. Acompanha a novela que é mais seguro, né? Tem outras formas. Então, assim, eu só acho que não precisa arriscar tanto se você não se sente à vontade fazendo isso. Por isso que essa brincadeira do meu dinheiro, minhas regras, que na verdade é muito sério. Tipo, respeita a tua prioridade, a tua maneira de pensar, o teu tempo, o quanto você quer se dedicar àquilo. Porque, gente, investir na bolsa requer estudo, requer acompanhar ações. Se você não vai dedicar um tempo para isso e que tá tudo bem, porque não tem certo e não tem errado, não vai investir na bolsa. Pra quê? Eu sempre falo isso, assim, o nível que eu tô hoje, eu me acho o máximo. E, gente, eu me acho mesmo. Isso aí, eu acho o máximo ouvir você falando isso. Só do meu dinheiro não tá na poupança, só de eu ter conseguido ter vários tipos de investimento, só o fato de eu ser independente, o que mais que eu quero? Então eu preciso ser uma super trader? Não, eu tô super tranquila de onde eu cheguei. E eu vou construindo os meus tijolinhos ali passo a passo. Então, tem uma obrigatoriedade também que parece que a gente, quando fala que vai investir, você tem que ser o investidor, a investidora, entender de tudo. Nada disso. Mas tem aquela pessoa também, Mari, que começa um pouquinho e aí vai ganhando gosto, e aí vai querendo arriscar. Tem. Eu acho que arriscar, mas com muito mais conhecimento. Daí o risco é menor. É calculado até, né? Isso, essa palavra que o risco é calculado. Então, como eu te falei, hoje eu tenho uma carteira que tem um fundo de investimento que oscila de acordo com a bolsa. É arriscado, é grau 5, é o máximo que tem, ó, como eu sou usada. Mas é muito pouquinho. Então, assim,
pra mim tá bom. Então, mas é isso que eu ia falar. Tá suprindo as Não vai suas... te atrapalhar tanto. E já Em relação ganhei aos também, outros então assim, investimentos eu tô também. pensando daqui 2 anos, vocês me chamam de volta e vão contar o que aconteceu. Pode, chamaremos. A gente tem que pensar exatamente nisso. E tem uma questão, gente, também que assim, o pessoal tende a achar que quando você começa a investir, você tem que abrir mão de tudo. Então você tem que investir. Você pode guardar dinheiro, você não pode ficar gastando. E essa é uma coisa que eu também queria, assim, quebrar. Que eu, por exemplo, pra mim, o que é prioridade? Eu amo viajar. Então, eu acho que o investimento, ele justamente serve para que você realize os seus sonhos, os seus projetos. Não é para te privar de nada disso. Como a gente falou antes, você trabalhar com dinheiro e trabalhar para você, não o contrário. A gente fala, poxa, que chatice, vocês vêm com essa história, né? Quando eu começo a falar, porque eu sou a empreendedora de investimentos. Eu falo, pô, se eu conseguir, eu quero ensinar A louca da bolsa, né? Eu quero ensinar, sabe? Eu quero mostrar que é possível, porque eu também não sabia, é né? isso aí, é isso aí. Eu quero compartilhar com mais mulheres, eu me vejo nesse papel, acho super importante. O conhecimento também é poder, não só o conhecimento também é poder. E aí, quando a gente começa a conversar, normalmente as pessoas tendem a falar, poxa, mas daí eu não posso comer minha pizza no sábado? Cara, você pode tudo que for prioridade pra você. Então, o ponto é, estabelece suas prioridades. Eu acho que é até importante Exato. manter, porque senão você começa a pegar ranço daquilo. Fala, meu, investimento é sofrimento. Não, você começa a pensar, associar o investimento ao sofrimento. Não é isso. Aí você vira no correio ali, que é do nosso tempo. Botava na geladeira. Gente, eu lembro, não é nada. Eu sei que você lembra, por isso que eu te falei. Não tem nada a ver com isso, é exatamente o contrário. É isso mesmo. Então, assim, o ponto é, como é que eu faço com que eu tenha mais possibilidades, que minhas possibilidades de realização elas cresçam com a grana, né? Então, saber o que é a prioridade é muito importante, do que você não abre mão. Então, por isso que é um processo muito legal, que acaba sendo um processo muito de autoconhecimento, sabe? Você parar, olhar pra você e falar, como é que eu me planejo, como é que eu lido com o dinheiro, qual é a minha relação e do que eu não abro mão. Falando em bolsa, a gente até coletou uns dados aqui da revista Exame, que diz que nos últimos 15 anos o número de investidoras na Bolsa de Valores cresceu quase 9 vezes. A quantidade de mulheres saltou de 15 mil mulheres em 2002 para 141,7 mil em 2017. No mesmo período, a parcela de homens passou de 70 mil para 477 mil, quase 4 vezes mais do que elas. Agora, Mari, eu te pergunto, você acha que o número de mulheres que investem de forma ousada, não só na Bolsa, mas outros investimentos ousados, aumentou? Sim, porque o número de mulheres aumentou. Então, consequentemente, essa parcela aumenta. Tem mais mulher investindo. Exato. Como eu falei, nos últimos 2 anos, a gente cresceu 10 pontos. Para 37% de clientes mulheres é muita coisa. Então, obviamente, dentro desses perfis, tem gente que é mais ousada e tem gente que é menos. O que eu acho mais interessante, mais legal, é que você vê mulheres discutindo sobre investimento, sendo referências de investimento. Se a gente olhar hoje na própria internet, tem um monte de influenciadores, youtubers, tem várias mulheres nesse mundo, né? Então, acho que é um espaço, é inegável. Assim como a gente falou da tecnologia, não dá para dizer que as mulheres já não estão ali. Elas estão. E elas investem cada vez mais. E, inclusive, a gente tem trabalhado muito para que as mulheres sejam essas embaixadoras e repassem esse conhecimento, que é um pouco do que eu falei. Eu levo muito essa bandeira comigo e eu faço isso onde eu puder. Se eu estiver na fila do mercado e tiver a chance de falar com alguém e explicar que existe algo que chama tesouro direto e a pessoa só parar para ouvir, eu já estou feliz. Porque a gente fica com essa crise também da poupança, que é o único lugar que é possível, que é o único lugar que é seguro. E também é compreensível, porque a gente começou a falar do papo do brasileiro. Gente, a poupança, ela existe desde a época de Dom Pedro. Sim. Então, assim, até porque é coisa mais familiar, a gente só tem medo do que a gente não conhece, né? Então, acho que as mulheres, sim, elas estão tomando esse papel e assumindo esses lugares, sem dúvida. Não, é isso aí. E outra coisa, você acha que o que a mulher precisa fazer para saber, para começar a investir? Qual é o primeiro passo que uma mulher precisa dar para começar o investimento? Vou contar um pouco das etapas que a gente vem trabalhando e que realmente a gente vê mulheres se tornando cada vez mais investidoras, que são, na minha visão, é muito importante e faz sentido. A primeira coisa é você querer conversar sobre isso. A gente fala do quebrar o tabu. O tabu, né? Exato, quebrar o tabu, quebrar o gelo. Então, a primeira coisa é, vamos falar sobre isso? Está disposta? Vamos pensar, por que a gente não fala? Vamos pensar qual é a tua relação com o dinheiro? O que simboliza isso para você? Como é que é fácil, não é? Foi difícil conseguir? E depois a gente vai para uma etapa que é uma consequência disso, que é a questão do planejamento da organização. Então, eu brinco que não é porque a gente não vai olhar a conta
o extrato bancário, Sim. que ele vai ficar azul. Né? Tem gente que ela não quer nem ver. Nossa, sabe? não fica! É Vai por isso só- que eu vai não olho há caindo tanto mais. tempo. Poxa, você estragou minha fantasia, viu? Desculpa. Faz tempo que eu não olho por causa disso, poxa. Gente, confesso que eu já fiz isso também. Eu acho que tem uma questão, por isso que eu falo, se eu conseguir, todo mundo consegue, é muito possível. É. E fazer isso antes de trabalhar com isso, tá? Isso que eu tô Tá. dizendo, assim, fui mudando ao longo da minha vida. Então, qual é o ponto? Planejamento. O que significa? Parece outra chatice. Educação e planejamento, coisa chata. Não, totalmente necessário. Exato, é você simplesmente olhar quanto você gasta e quanto você ganha. É muito né? básico. A gente aprende isso na escola, É mas matemática básica. Básica. Não precisa nem fazer equação, nada Não, disso. nada. É mais e menos, né? Segundo ano você já tá aprendendo. Já isso na tá escola. sabe, é. é. Não, e outra, tem planilhas disponíveis. Eu não sei se a Isso. Isinvest disponibiliza isso. A gente tem uma página que chama SS Invest, que tem diversas planilhas, dicas e formas de você se organizar. Porque daí tem mais outro ponto, que isso é importante a gente falar. Você tem que encontrar a sua forma. Então, por exemplo, eu tenho planilha. Mas tem gente que gosta de fazer com aplicativo, tem gente que gosta de ter um planner, tem gente que gosta de anotar no caderninho, tem Tem uma gente que junta todas caderninho. as notinhas e faz na calculadora. E tá tudo bem. Então, acho que por isso que eu falei que tem coisas que são muito pessoais. Depois que você passa por esse processo de entender como se organizar e qual é a melhor ferramenta para usar para isso, você começa a pensar nos seus objetivos. E aí entra um pouco do que eu estava falando da priorização. Então, assim, primeiro entender o que é prioridade. Poxa, talvez prioridade para mim seja viajar, para você seja juntar um dinheiro para pagar a faculdade do seu filho, ou ter uma Ou viagem em trocar um carro. família, trocar de carro. Então, assim, aquele dinheirinho ele tem que ser planejado e guardado. Legal. E depois você vai pensar nos objetivos que você tem. Eu gosto de pensar curto, médio e longo prazo. E aí você vai pensar em qual é o melhor investimento para esse seu perfil, para o seu objetivo. E para a grana que você tem. Como eu falei, com R$30 você já pode começar a investir. Então, você pega esses fatores, gente, não é difícil, porque são critérios e você vai afunilando. A gente fala, não, mas tem muito tipo de investimento. Tem, mas se você começar a fazer esses filtros que eu falei, você já reduz o leque para bem menos opções. Tá? Então, o teu medo começa a ficar menor, dá menos medo de escolher o errado, né? Porque a gente também tem isso. E fica muito mais fácil de tomar uma decisão. Então, eu gosto de dividir os objetivos dessa forma e até nas nossas redes sociais a gente trabalha muito com isso, assim. Por que eu tô falando isso? Quando a gente pensa a longo prazo, não sei vocês, acho que eu sei, mas a gente tem vários estudos da dificuldade que as pessoas têm em se imaginar no futuro. E aí, falando de neurociência mesmo e tal. Vocês têm dificuldade? Me conta. Eu não tenho. Não? Você Não. Olha, um pouquinho. Eu tenho mais dificuldade de me imaginar do presente. que maravilhoso. Então, brincadeira. Não, eu não tudo tenho, bem, não. claro, tem pessoas que não têm, por isso que eu fiquei curiosa. Mas, no geral, a maior parte das pessoas tem. Você sabe por quê? Esses estudos de neurociência, eles comprovam que, por exemplo, quando você se pensa no futuro, você aciona uma área do cérebro que é a mesma que você aciona quando você interage com uma pessoa que você não conhece. Você não se reconhece no futuro como você mesmo. Entendi. Então, a gente tem que fazer... Então, parabéns, Lu. Tá maravilhosa. Tá se reconhecendo. Sem saber, né? Detalhe. Mas eu gosto de falar disso porque tem investimentos a longo prazo que eles fazem muito sentido e que é nesse momento que um pouquinho faz total diferença. Então, se a gente tem dificuldade em pensar na gente lá na frente, esforce e põe só um pouquinho por mês que vai dar tudo certo. Acho que esse é o ponto, sabe? Então, tem vários comportamentos e várias questões realmente de crenças e de viés que a gente também tem que trabalhar na hora de pensar no investimento. É muito doido, porque acaba sendo praticamente uma terapia financeira essa história toda aí. A gente lembra? Eu esqueci o nome dela agora, mas ela veio aqui, a gente falou dessas crenças limitantes de falar o dinheiro é sujo. Quando a gente foi falar sobre educação financeira para crianças, exatamente. Que a gente já fala, não põe a mão no dinheiro que o dinheiro é sujo. Exato. E não faz isso. Então você vai crescendo com aquilo e aquilo sem perceber. A gente tem a ideia da escassez. Exatamente. Exato. A gente sempre fica preocupado com a escassez e por isso que a gente tem tanto medo de perder, porque a gente acha que não vai ter, né? Então, essa parte da concepção e de como a gente não tem educação financeira desde criança é algo que também a gente pensa muito e discute muito mesmo. A gente até está
fazendo um projeto para crianças agora. Porque é muito É muito importante. bacana, Não adianta a gente falar só com mulheres que também estavam fora dessa conversa, mas a gente precisa começar a olhar para o futuro. Não, acho que até que você encurta o caminho quando você começa a educar as crianças. Agora, quando eles se tornam adultos, já tudo que a gente não teve, eles não né? vão sofrer como Exatamente. a gente está sofrendo. O caminho deles deles encurta, é isso mesmo. Quem me dera ter entendido isso antes também. Mari, mas há tempo. Nós temos 3 minutinhos. Quase acabando. E a gente quer saber como é que o movimento Nós Mulheres Investidoras pretende se expandir agora em 2019. Segundo semestre. Então, 2019 veio com tudo. Assim, a gente cresceu muito a comunidade no Facebook. Então, quem quiser entrar, fica à vontade. Só mulheres. É só mulheres mesmo. Lá não tem chance. Muito bem. Então, a gente tem muitas... É legal para trocar. Então, a gente criou rodas internas de conversa para as mulheres da Isinvest. Então, todo mês a gente conversa sobre dinheiro, sobre investimento, troca dica, entende como é que cada uma está no seu planejamento, quais são as dificuldades. Nós criamos um podcast também, vocês também podem acompanhar, chama Papo que Rende. Inclusive, a gente podia fazer uma participação de Poderíamos. Hashtag acho que a Gisele está ouvindo, já convidei aqui ao vivo. Né? Eu acho que pode ser muito legal. Então, tem algumas parcerias com grandes influenciadoras e nomes muito interessantes que acreditam realmente nesse movimento, como a Fabiana Scaranzi, a Carol Pinheiro. Viu? E a gente está com um quadro novo, que acho que é o que você tenha visto, que é no IGTV. Então, a gente entra com entrevistas contando histórias incríveis de mulheres maravilhosas que são protagonistas e que, de alguma forma, entendem que essa inspiração pode ser passada para frente, assim como essa história de cuidar do próprio dinheiro. Então, tem várias frentes para 2019 que eu tenho certeza que a gente vai chegar no final do ano aí com um número muito maior do que 57%, que já são incríveis. Mas a gente tem bastante conteúdo, como eu falei, feito por mulher para mulheres, sabe? E cada vez mais aumentar essa conversa. Não importa se está investindo ou não, mas o que a gente quer conversar. Acho que essa parte é importante. Conte com a gente para esse empoderamento. A gente está aqui para isso, né? Agora, Mari, deixa os contatos para quem quiser conhecer, Isinvest, o aplicativo, o grupo no Facebook, como é que faz? Para procurar a comunidade no Facebook, é só digitar Nós Mulheres Investidoras. Já vai aparecer lá. A gente faz a solicitação e a gente dá o aceite, tá? Não é aberto. Meninos não podem. Meninos não entram. Os meninos podem fazer o quê? Eles podem se inscrever nos canais da Isinvest, por exemplo, no YouTube. A gente tem live toda semana. Ontem a gente falou sobre diversificação de investimentos. Então, toda semana tem uma live diferente. É só entrar no YouTube /Isinvest. O Instagram da Isinvest é muito divertido. Então, lá a gente tem dicas muito rápidas, simples, dá para marcar o amigo daquela cutucada para ele ver a dica. O marido. Para todo mundo, gente. Uma coisa, Mari, que é importante a gente, principalmente nos dias de hoje. Pessoas que se identifiquem como mulheres podem entrar no grupo. Claro! Tá, porque a gente fala das histórias de mulheres. Pessoas que se identifiquem como mulheres, sim, estão dentro. Acho que é muito importante a gente falar disso. A gente não está falando de gênero, né? De biologia. Biologia. Não, de maneira alguma. E mais do que isso, inclusive, posso só falar mais uma coisinha? Pode. Que você falou muito legal. Pode. A gente fez uma matéria com a Maitê da Transempregos. Que ela legal. É incrível. E dentro do GTV, nesse caso de mulheres protagonistas. Então, até porque a gente está olhando para como falar com essa... Eu odeio essa palavra da diversidade, mas a gente está falando mais de representatividade, né? Isso. Então, como é que a gente chega e traz as pessoas também para a conversa e inclui, exato. Então, todo mundo muito bem-vindo. Muito legal. Bom, muito bem. Muito obrigada, Mari, pela sua companhia. Gente, eu adorei. Viu? Ai, por esse bate-papo tão animado. Ai, muito animado. Muito obrigada por ter vindo, por ter participado aqui com a gente. Deixa eu só dar um pause aqui, que deu uma entradinha onde não devia. Pronto. Continuemos, né? É isso aí. Um beijo pra vocês. Tchau, Ali. Até amanhã. Tchau, até amanhã, Lu. Então, até mais. Tchau, a gente se vê. Beijo. Tinha uma trilha aqui, danada. Ele